Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e estes são os destaques do Giro de Notícias número 20. Conheça o táxi aquático de bambu movido a energia solar. Trens híbridos podem ser solução para aumentar a malha ferroviária. Saiba por que é necessário viabilizar a eletromobilidade no transporte de carga. E falta de veículos novos pode comprometer a mobilidade. Antes de começarmos, aqui vai um agradecimento especial à Peugeot e à Citroën por acreditarem no nosso projeto e patrocinarem este quadro, que é o lugar certo para você que curte ou trabalha com mobilidade se manter muito bem informado. Agora sim, vamos lá! Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP. Hari Pontoon, o primeiro táxi aquático de bambu do mundo, criado em Londres pelo estúdio de design Duff London, é visto com entusiasmo por diversos pesquisadores. Sabe por quê? Por sua matéria-prima. O projeto é uma parceria entre a Duff London e o Living Waters, hotel planejado da Indonésia que combina o uso de materiais de construção tradicionais com técnicas modernas e tecnologia solar. A empresa justifica o uso desse material para embarcação por ter crescimento rápido em diversos tipos de solo, ser naturalmente flutuante, amplamente acessível e barato. Além disso, o táxi é movido a energia solar e tem um único motor que produz velocidade de cerca de 18 km por hora. Tem capacidade para até 15 passageiros por vez, além dos 2 tripulantes a bordo. Assim como a Duff London, diversas empresas ao redor do mundo percebem as vantagens de utilizar a planta como matéria-prima para seus produtos. O bambu apresenta uma grande resistência e flexibilidade, é uma alternativa sustentável à madeira e contribui para a redução do efeito estufa. Afinal, absorve cerca de 32% do dióxido de carbono presente na atmosfera e libera 35% a mais de oxigênio do que outras árvores da região. A Indonésia, país mais insular do mundo, com mais de 16 mil ilhas, tem grande parte dos barcos que conectam suas comunidades locais movida a combustível fóssil. Esses modais contribuem para a liberação de dióxido de carbono na atmosfera e o envenenamento dos cursos de água. Lançado no rio Tamisa de forma simbólica, a intenção é de que o Hari Pontoon seja utilizado na cidade em breve. Aliás, o táxi aquático pode funcionar em qualquer lugar do mundo com quantidade suficiente de luz solar. De acordo com a Duff London, o veículo fornece uma visão clara de seu uso no futuro em viagens entre ambientes rurais e urbanos. Se você curtiu a invenção, assim como nós, deixe o seu like aqui embaixo. O crescimento populacional em grandes centros urbanos mundiais trouxe muitos desafios. Um dos mais recorrentes é o da mobilidade urbana. Alguns países ou cidades já conseguiram resolver a questão de forma mais eficiente, outras ainda engatinham. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum vermos congestionamentos nas principais estradas que ligam as grandes capitais às cidades ao redor. Estudos apontam que a rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, uma das mais importantes de São Paulo, vai colapsar até 2035. Por isso, viabilizar outros modais de transporte de passageiros é uma solução que deve ser considerada e desenhada com urgência para que os problemas na mobilidade urbana sejam evitados, levando em conta, claro, o impacto ambiental na implantação de sua estrutura e operação. Um exemplo real e atual é o desenvolvimento de uma linha de trens de passageiros ligando a cidade de São Paulo a Campinas. O projeto está em andamento com audiência pública programada para o final de 2021. Uma solução rápida e barata poderia ser a adoção de um sistema de trens híbridos já utilizado em outros países. Nele, os trens poderiam operar com sistema de combustão interna ou com eletrificação externa, respeitando os modelos de geração existentes com um resultado altamente eficiente. Citando um caso com equipamentos da Voith, um trem com essa motorização pode atingir a velocidade de 160 km por hora, tornando o trajeto mais rápido do que ir de carro, além de mais seguro, confortável e menos poluente. Isso significa que um trajeto de cerca de 100 km
como o da Estação da Luz em São Paulo ao centro de Campinas, seria feito em aproximadamente 40 minutos. Dá para acreditar? Outra grande vantagem desse sistema híbrido é utilizar a eletricidade dentro das regiões urbanas sem emitir poluentes nessas áreas que têm a poluição do ar entre os seus maiores desafios. Ou seja, os trens de passageiros que pareciam coisa do passado podem, com toques de tecnologia, ser uma solução viável para a mobilidade urbana. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Muito se discute sobre o futuro da eletromobilidade no transporte rodoviário de carga, especialmente em relação aos desafios relacionados à infraestrutura. Para quem atua nesse setor, um dos maiores obstáculos é tornar esses veículos viáveis nas ruas. Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, revela que iniciativas como as da indústria de caminhões são importantes, pois criam oportunidades para que os governos possam investir na infraestrutura. Como a tecnologia envolvida no desenvolvimento dos caminhões elétricos ainda é cara, o transportador só irá investir se tiver certeza de retorno financeiro. Ele explica que ainda são poucas as ações no país e as mais interessantes para o segmento de transporte de carga se concentram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que isentam caminhões elétricos nos respectivos rodízios municipais. O estado de São Paulo também concede desconto no IPVA a todos os modelos elétricos, incluindo automóveis, comerciais leves e caminhões. Porém, o teto do valor do veículo atendido pela lei é de R$ 150 mil e o carro elétrico mais barato do país sai a partir de R$ 154.990, ficando fora dessa isenção. Dessa forma, para o transporte de carga, o rodízio é uma iniciativa bem mais atrativa para as empresas, afinal, a produtividade do caminhão traz a eficiência ao negócio. Apesar de algumas rodovias dos estados do Sul e do Sudeste possuírem estações para recarga, o restante do país ainda é carente delas, o que pode dificultar ou mesmo atrasar a chegada dos caminhões elétricos a esses locais. Nesse sentido, a própria Volkswagen Caminhões e Ônibus informou que, em um primeiro momento, venderá seu modelo elétrico conhecido como o e-Delivery apenas nas principais capitais do país, onde há infraestrutura de recarga. Adalberto Maluf explica que, por meio da associação, tenta sensibilizar o governo federal de que o Brasil está ficando para trás do resto do mundo em relação à política industrial dos veículos elétricos. Ele diz: o Brasil não tem nenhuma política. A ausência de um plano nacional de eficiência energética é preocupante, mesmo porque 2022 deve ser o ano da virada da eletromobilidade em diversos países da Europa e nos Estados Unidos. Esses governos desenvolvem metas desde 2010. No Brasil, tudo está moroso. Você concorda com ele que o governo precisa se movimentar um pouco mais? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Muitos entraves consequentes da pandemia seguem afetando diversos setores da economia brasileira. No caso das locadoras de automóveis, boa parte está recebendo somente veículos encomendados no último trimestre de 2020. E também ocorrem paralisações de produção de diferentes montadoras, principalmente pela falta de semicondutores, problema que deve se alongar pelo menos até o segundo semestre de 2022. De acordo com a Anfávia, associação que reúne a indústria automotiva no Brasil, as dificuldades seguem mesmo com a entidade baixando a estimativa de produção anual de 2,52 milhões de unidades para 2,4 milhões. A demanda aquecida, sem produção equivalente, já está elevando o preço dos veículos novos. A situação preocupa as locadoras, que precisam renovar frotas para atender a retomada dos segmentos de transporte por aplicativos, carros por assinatura e aluguéis de longo prazo a empresas públicas e privadas. Em função desse cenário, a ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, reduziu a projeção de compras anuais de veículos do setor de locação de 450 mil para até 400 mil unidades. Dentro da normalidade, na comparação com o período anterior à pandemia, o setor estaria comprando entre 750 mil e 800 mil automóveis e comerciais leves neste ano.
Porém, não é só no Brasil. A atual escassez de veículos novos também é um problema mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso ocorre em uma dimensão jamais vista neste século, tanto que a indústria automotiva norte-americana tem priorizado as vendas no varejo em detrimento dos pedidos das locadoras. Com o avanço da vacinação, há expectativa de uma nova retomada do mercado. Mas, quando isso acontecer, talvez não existam carros para alugar nos meses de férias e festejos de final de ano. Isso pode trazer prejuízos ao turismo doméstico, porque boa parte dos interessados terá de entrar em filas de espera para conseguir seus veículos. Obrigado por ter assistido a esse giro de notícias até aqui e ser um inscrito 5 estrelas com a gente. Para ver estas e outras notícias na íntegra, acesse os links que deixaremos aqui embaixo na descrição e, como sempre, compartilhe este vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau!